Bom dia, Maria Eugênia. Já vamos começar. Bom dia, Rose. Já a gente começa aí. Só um minutinho. Bom, gente, bom dia, domingão hoje. Então vamos fazer a live aí de uma maneira eficaz e objetiva, né? Para que então a gente possa estar liberado. Mas para quem é importante o fato de ter um corpo mais saudável, ter uma vida mais saudável e ter o corpo do jeito que você gostaria de ter, eu creio que é importante, vale a pena o sacrifício de estar aqui às 7h30. Parabéns para você que está aí assistindo a live. Bom, hoje a live ela é, vamos botar assim, talvez um pouquinho menos técnica, né? Porque eu vou contar a minha história aqui. Então, e a minha história ela é bem longa, então, né, não vou ficar me prendendo demais a detalhes, senão nós vamos ficar aqui até amanhã e não é essa a intenção. A intenção é que vocês entendam, né, vejam como que aconteceu comigo, entendam como foi a minha vida, né, pela luta com a obesidade, e que vocês entendam o que funcionou comigo, né, e que é o que eu tenho a proposta de trazer para vocês aqui, né, inclusive uma da minha missão de vida é tirar as pessoas desse estado, né, de obesidade, porque eu sei que realmente é assim, barra pesada, né? A gente tá sempre, apesar de muitas vezes querer transparecer uma alegria e tal, mas a gente tá sempre à beira ali de um estado depressivo, né? Então, a importância da live de hoje. E hoje, diferente dos outros dias, eu vou no final da live, eu vou passar uma tarefa para vocês, porque é o seguinte, apesar de nas outras vezes eu ter dito, né, o que deveria ser feito, mas eu não passei isso como tarefa. E hoje vai ter uma tarefa sim, porque se você não fizer uma tarefa, se você não tiver uma tarefa, não cumprir alguma coisa, né, com certeza vai ficar só no ouvido e você acaba não fazendo nada, né? Então eu espero que vocês façam a tarefa e qualquer dúvida que vocês tenham, pode comentar aí, inclusive se vocês forem fazer alguma pergunta, alguma coisa,
teclem naquele pontinho de interrogação ali embaixo, porque aqui eu não consigo interagir com vocês, eu não consigo nem ler às vezes o texto todo. Então, quando a pergunta é feita ali embaixo, depois eu entro e eu consigo ver a pergunta e responder depois. Né? Ontem aconteceu exatamente isso, uma pessoa fez um texto, escreveu, colocou aí, eu disse que responderia depois, mas eu não consegui achar a pergunta depois. Então, responda lá na perguntinha. Uma outra coisa que eu queria pedir a vocês é o seguinte, vai nesse aviãozinho que está aí, pode ir lá, clica nele e vai aparecer algumas pessoas para você lá e convida as pessoas para essa live. Entende? Porque esse conteúdo de hoje, ele pode transformar a vida de muitas pessoas. Né? Então eu peço a você que faça esse favor também, né, para os seus amigos, para as pessoas que você gosta. Convida aí as pessoas para entrar na live para a gente conversar um pouquinho a respeito de emagrecimento e hoje em particular como que foi a minha vida hoje, como é que foi a minha luta contra a obesidade mórbida. Né? Então eu vou começar desde lá da minha infância, né, e vou chegar nos dias de hoje, então vocês vão ficar sabendo toda a minha história, tudo que aconteceu comigo, tudo que eu fiz para emagrecer, e o que teve resultado e o que não teve resultado. Né? Então vamos lá? Vamos começar? Bom, a minha história, né, com a obesidade, ela vem desde muito cedo. Segundo meus familiares, eu comecei a engordar com 5 anos de idade. Até os 5 anos eu era uma criança magra, normal, e depois dos 5 anos de idade eu comecei a engordar. Bom, quando eu cheguei aos 13 anos de idade, eu já estava pesando 102 quilos. 102 ou 103, né? Acho que era 102. 102 quilos. E, assim, isso era muito sofrimento para mim, porque, tipo assim, eu entrava no ônibus, eu virava o centro das atenções. Eu já com essa idade, eu percebia que quando eu sentava, né, ao lado de algumas pessoas no ônibus, algumas pessoas chegavam a levantar, óbvio, porque incomodava pela questão do espaço, né? Eu ocupava, já com 13 anos de idade, praticamente 2 assentos do ônibus, era um assento e meio. Então, quando eu sentava sozinho no assento, a outra pessoa quase praticamente não tinha espaço para sentar do meu lado. Então, isso tudo foram situações assim muito humilhantes, muito frustrantes para mim. Foi muito difícil passar por essa época aí, né, dos meus 13 anos. Foi muito complicado mesmo. Foi uma fase da minha vida assim que, sei lá, eu não sabia o que fazer, não tinha maturidade, mas enfim. E aí a minha tia, eu morava no Rio de Janeiro na época com a minha tia, eu estudava lá, e ela me levou num médico para fazer exames por causa da tireoide. Fiz alguns exames e o médico constatou então que a minha tireoide não estava funcionando adequadamente. Né? Então estava deixando meu metabolismo mais lento, né? E eu comia muito também. Enfim, fiz o tratamento, ele me passou vários remédios na época, eu tomei muitos remédios, né? E acabei emagrecendo bastante, assim, antes de voltar, porque eu passei um ano no Rio de Janeiro, antes de acabar esse ano, de voltar, eu já estava pesando, se eu não me engano, eu vim para cá com cerca de 80 quilos, então eu já tinha perdido aí, né, 23 quilos. E vim, por causa dos remédios, obviamente, né? E vim embora para Vitória, de volta. Depois continuando o tratamento e tal, e comecei a fazer mais atividade física, eu sempre fui de atividade física. Eu cheguei a pesar 73 quilos, então eu cheguei a perder 29 quilos com esse tratamento de tireoide. E assim, foi quase que ir para o céu, né? Eu saí de um estado que eu me achava horrível, um patinho feio, né, tal, e fui para um estado que eu comecei então a ser cortejado, que as meninas olhavam, chamava a atenção das meninas e tal. Isso para mim foi maravilhoso e eu, assim, estava decidido a manter esse estado, né, para o resto da minha vida. Mas enfim, o tempo foi passando, né? Eu acabei. Aqui vem um detalhe muito importante da minha história. Eu conheci, né, uma pessoa que é um amigo meu até hoje.
Só que ele tinha o hábito de comer muito, né? Ele comia muito, compulsivamente. Quando eu passei a conhecer ele, a gente começou tipo assim, a sair para pizzaria no meio de semana. Às vezes a gente ia para pizzaria 2, 3 vezes por semana, né? Quando a gente andava pela cidade, cada boteco que a gente passava, ele queria parar para comer uma coxinha, enfim, tomar um refrigerante. E a minha vida passou a ter essa rotina. Isso por quê? Por causa de uma amizade e eu não soube dominar isso, né? Enfim, acabei seguindo, como eu gostava de comer também, acabei seguindo. E foi embora. Mas eu malhava muito, eu era muito ativo, então eu não tive uma explosão assim, né, de engordar e bum, simplesmente engordei muito. Não, eu fiquei ali estabelecido num peso, aí passava um tempinho, engordava 1 quilinho, dois, depois mais um pouquinho. Enfim, quando eu fiz 21 anos, eu me casei. Nessa época eu já tinha engordado, assim, já estava pesado, já estava por volta aí de uns, sei lá, talvez uns 95 quilos, mas eu tinha muita massa muscular porque eu fazia muita musculação. Então, grande parte desse peso não era gordura, era provavelmente massa muscular, eu não tinha barriga, tinha um corpo bonito, legal. E fui tocando a vida. Quando eu casei, eu tive uma mudança de rotina também muito grande. E esse é um outro fator que a gente tem que se atentar, porque uma mudança de rotina, quase sempre, né, ela vai alterar não somente aquele momento ali, né, que você mudou. Não estou falando no caso do casamento, mas estou falando no caso de, por exemplo, mudar de emprego. Você muda uma pequena coisa, mas ela tem efeito em toda a sua rotina durante o dia. Então você passa a mudar os seus horários para algumas coisas e um horário se confunde com o outro, né? Por exemplo, principalmente o horário de comer. Eu na minha casa a gente não jantava, não tinha o hábito de jantar. E na minha casa não se fazia bolo assim quase nunca, né, não existia bolo na minha casa. Quando eu casei, né, a pessoa que eu casei na época trouxe para minha vida os hábitos dela. Um dos hábitos dela era jantar, e jantar comida mesmo, né? E um outro hábito que ela tinha era de fazer bolo, fazer doce, comer. Então sempre tinha essa questão, né, da alimentação de ter mudado, principalmente nas últimas horas do dia. Na minha casa a gente tomava um café por volta de 5 horas da tarde e à noite comia uma sopa. E era essa a alimentação. Então, quando eu casei, isso também, essa mudança de rotina trouxe para mim uma regra diferente. Isso acabou surtindo um efeito muito maior do que os outros, né? Acho que acumulou tudo e aí sim eu comecei a engordar muito. E quando eu estava por volta de uns 20, sei lá, talvez uns 24 anos por aí, eu já estava por volta de 115 quilos, 110 por aí. E aí o trem explodiu, né? Eu junto com esse amigo, com esse hábito de ficar comendo fora, mais o hábito adquirido do casamento, que era jantar e comer muitas coisas e tal, bolos e doces. Quando eu estava com 20, 28 anos, eu cheguei a ter 170 quilos. Entendeu? 170. Eu era muito grande. Tinha um fator importante aí, né? Você vê como é que nosso emocional, a nossa mente, muitas vezes, ela tenta, né? Não é, ela maqueia a grande realidade, porque eu olhava no espelho e falava assim, gente, aonde é que tem 170 quilos aí? Não tem, eu não sou tão gordo assim, né? Mas era a minha mente maquiando a realidade para que eu não sofresse muito, porque realmente era muito sofrimento. Por exemplo, eu não conseguia, eu saía de casa e eu não queria sair do carro. Então, geralmente eu levava um amigo, levava uma pessoa comigo, né? Para essa pessoa fazer as coisas para mim, né? Então eu ficava dentro do carro e ela, né, saltava e fazia uma coisa, fazia outra. Não que eu não conseguisse saltar, eu conseguia saltar do carro, conseguia fazer tudo. Eu mesmo com 170 quilos, no meu auge, né? Mesmo com 170 quilos, eu não tinha problema nenhum de saúde. Tinha, né, era bem ativo porque continuava fazendo atividade física. Eu treinava jiu-jitsu, cheguei a ser campeão de jiu-jitsu com 26 anos, eu tinha 145 quilos na época. Mas
era mais uma questão de vergonha, de ter vergonha do meu corpo, de não gostar do meu corpo do jeito que estava, né, enfim, e era um sofrimento realmente muito grande para mim, era um sofrimento muito ruim, né? Assim, eu quero lembrar que é o seguinte, mais pro finalzinho da live, eu vou responder umas perguntinhas que me fizeram. Então fica até o final que pode ser interessante. São duas perguntas interessantes aí. Talvez eu responda mais, vamos ver. Mas fica até o final aí pra gente ver. Tá? E chama o pessoal aí no aviãozinho. Aproveita aí, ó. Dá uma clicadinha que pode ajudar outras pessoas. Né? A minha história provavelmente tem muita coisa a ver com a maioria das histórias de pessoas, né, com obesidade mórbida aí como eu tive. Então eu estava lá com meus 27, 28 anos, na época eu fazia faculdade, estava na faculdade de Direito, e aquilo me incomodava muito, eu me sentia muito mal, né? Principalmente para sentar nas cadeiras da faculdade, que era terrível, né? Era muito ruim. E eu lembro que por volta disso aí mesmo, por volta de uns 26 anos, eu tinha falado com meu pai que eu tinha resolvido fazer uma cirurgia bariátrica. Por que eu tinha resolvido fazer a cirurgia bariátrica? Outro detalhe muito importante, porque eu já tinha tentado todos os tipos de dieta que possam existir na face da Terra. Eu já tinha feito dieta da lua, dieta do ovo, dieta da batata, dieta do milho, dieta do, seja lá do que for, jejum. Eu já tinha feito todo quanto é tipo de dieta. E o que acontecia comigo? Eu tinha êxito, chegava a perder, eu lembro que eu cheguei a perder 30 quilos fazendo dieta, né? Mas quando eu chegava nos 30 quilos, no meu objetivo, puf, voltava a engordar. Então é aquele efeito sanfona, né? Que a gente vive, a maioria de nós vivemos isso, infelizmente, né? E não foi uma vez, foram várias vezes, né? Tendo em vista que eu já contei que lá com 13 anos de idade eu perdi, emagreci a primeira vez, depois veio gradativamente eu vim ganhando peso. E depois, durante esse tempo aí, foram muitas vezes de eu perder, às vezes 15, às vezes 20 quilos e engordar. E quando eu engordava, toda vez que eu engordava, que eu voltava ao peso, né, anterior, eu sempre engordava um pouquinho mais, porque o organismo, ele, não, você passou privação de comida, então eu preciso de mais reserva. Então era assim que o organismo entende quando você não permanece, né? E essa é a grande importância que você tem de entender que restrição alimentar, um sofrimento, né, muito grande para fazer uma dieta, não é saudável, né, para sua mente a longo prazo, né? Porque você não mudou sua mente, você mudou simplesmente uma questão física ali por um objetivo, e mesmo que você alcance esse objetivo, depois que você alcança a mente dá um clique, e aí você, agora eu vou poder dar uma descansada, vou poder comer uma pizza, e quando você faz isso, você acaba não voltando de novo para a mesma regra de antes. Primeiro, porque é um sofrimento muito grande. Segundo, que a sensação de prazer que você teve quando você comeu aquele alimento, né, lotado de carboidrato, foi um prazer muito grande. Eu lembro agora, uma vez que eu fui para um spa com esse mesmo amigo meu, nós ficamos lá, acho que 10 dias, se eu não me engano, e eu cheguei a perder 11 quilos no spa. Em 10 dias eu perdi 11 quilos. E quando a gente saiu do spa, que acabou, né, o spa, nós fomos para a churrascaria, a famosa churrascaria Porcão. Isso era lá em São Paulo, em Sorocaba. Nós ficamos na churrascaria 3 horas e meia. A gente comia, se fartava, parava um pouco, conversava, batia papo, comia de novo, parava, conversava, batia papo. E o que aconteceu? Até a gente sair de lá, voltar para casa, né, para Vitória aqui, e a gente já saiu completamente daquele estilo de vida, né, que a gente estava levando dentro do spa e já desregrou tudo. E aqueles 11 quilos que eu perdi em 10 dias, em 30 dias eu recuperei ele de novo. Gastei uma grana danada no spa, passei uma perrengue porque eles provocam acetose em você, né? E isso, a acetose te dá muita dor de cabeça, enfim, né? Vários efeitos assim indesejáveis. E eu joguei aquilo tudo fora no lixo, porque eu não preparei a minha mente. Então, um ponto importante que eu estava querendo falar para vocês é o seguinte: é muito importante, se você deseja mudar a sua condição de saúde, a sua condição corporal, que você encare, né, esse desafio que você tem não como uma dieta, algo passageiro, que você encare isso como
um estilo de vida, entendeu? Para isso existem vários tipos de alimentação, de dieta, né? Tem a cetogênica, tem a mediterrânea, tem, enfim, né, vegetariano. Você tem várias formas de você atingir esse objetivo, né? Mas sempre colocando como um estilo de vida diferente, um estilo de vida necessário para você permanecer no corpo que você quer, do jeito que você quer, com a saúde que você quer. Entende? Tende a ser um pouco mais lento o resultado quando você tem esse tipo de atitude, quando você entende que é uma mudança de estilo de vida, né? E a vantagem de você entender isso, que é uma mudança de estilo de vida, é que você pode se permitir até sair vez ou outra ali daquela alimentação ideal para você. Mas você jamais vai abandonar o barco, entendeu? Você jamais vai abandonar o barco. Então, né, você vai fazer, sei lá, família marcou de ir numa pizzaria, você pode ir, vai lá na pizzaria e come. Só que aquilo não faz parte do seu estilo de vida mais. Então você vai lá, no outro dia você volta de novo à alimentação normal e segue o barco. O que não pode virar é uma rotina. Ah, a rotina é comer todo dia? Não. Rotina é algo que se repete, né, provavelmente do mesmo jeito. Então, se todo sábado você vai à pizzaria, isso vira uma rotina. E isso pode sim prejudicar então o seu processo de emagrecimento. Bom, mas aí eu tinha falado com meu pai que eu ia fazer uma cirurgia bariátrica e tal, e meu pai se propôs então a buscar, né, um melhor médico que ele poderia achar aqui para que eu não corresse risco de vida, porque na época era no início da cirurgia e na época algumas pessoas estavam falecendo por causa da cirurgia, né? Enfim, ele demorou 2 anos, mas achou um médico. Eu fui lá para Itaperuna, para o Rio de Janeiro, para fazer a cirurgia, fiz a cirurgia e assim, foi bom. Olha, foi bom. Foi bom porque me tirou de uma condição muito ruim de uma maneira muito rápida, né? Eu faria hoje novamente a bariátrica? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas eu entendo perfeitamente que algumas pessoas chegam num estágio, né, de falta de esperança de emagrecer por si só, que tem que fazer para ter um resultado e até mesmo para ter ânimo, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que fala, eu condeno a bariátrica. Não, não condeno. A bariátrica me trouxe muitas consequências ruins, por exemplo. Eu quase faleci, mesmo tendo buscado o melhor médico, eu quase tive um problema sério, né? Coisa de 1 ano depois da cirurgia e quase que bati as botas. Ela me trouxe um problema aqui, ó. Tudo isso aqui por causa da bariátrica, né? Não só por causa da bariátrica, mas enfim, também por causa da bariátrica, acelerou esse processo aí. Tive uma anemia profunda, tanto de B12 quanto de ferro, por causa da bariátrica, porque eu era operado de bariátrica. E isso acabou me prejudicando em alguns momentos da minha vida, mas enfim, eu corrigi. Então, por eu saber das consequências, talvez hoje eu não fizesse, e também por eu entender que hoje eu tenho os mecanismos suficientes, né, para emagrecer sem necessitar da bariátrica. Então eu fiz a bariátrica mais ou menos com... Eu tinha 28 anos quando eu fiz a bariátrica. Só um minuto, gente. Eu tinha 28 anos quando eu fiz a bariátrica. E no primeiro mês eu perdi 30 quilos. No segundo mês eu perdi 15. No terceiro mês eu perdi 7,5 kg. Foi sempre caindo pela metade. Bom, no final das contas eu perdi quase... Eu perdi quase não. Eu cheguei a perder... Na época, né, logo depois da cirurgia, eu cheguei a 105 quilos. Então eu perdi 65 quilos, né? E aí vem um outro ponto importante da questão mental. Quando eu comecei a perder muito peso, que o corpo começa a diminuir, e a gente tem que entender que a razão da gente comer muito e querer, não inconscientemente, mas inconscientemente se manter grande, ela tem uma raiz emocional. Ela tem uma razão de existir, né? Você não simplesmente quer ser gordo para ser, né, por ser gordo. Existe, no fundo,
algumas razões e alguns motivos que são bem enraizados e por isso que é muito difícil de combater, né, a obesidade. Então, eu entrei aí nesse, nesse caminho, né, de emagrecimento e perdi 65 quilos. E quando eu cheguei a 105 quilos, 108 quilos mais ou menos, eu lembro mais ou menos até hoje, eu comecei a ficar desesperado porque eu estava pequeno. Eu comecei a me sentir pequeno. Eu falei, gente, eu estou pequeno, ninguém vai me respeitar mais. Então, eu comecei a entender, a minha mente começou a colocar na minha cabeça que emagrecer estava sendo ruim para mim. E o que eu fiz? Eu peguei maltodextrina, que é um carboidrato, e começava a colocar aquilo no feijão. Então você imagina, o feijão já tem carboidrato e eu ainda acrescentava ainda um suplemento rico em carboidrato no feijão para poder travar, frear o meu emagrecimento. Por fim, isso eu comecei com 108, cheguei a 105 quilos e freiei aí o meu emagrecimento com 105 quilos. Quando eu cheguei aos 105, eu comecei a fazer atividade, retomei de novo, né, atividade física e tal, então eu me mantive nesse patamar de 105 quilos por algum tempo. Mas o que acontecia? Quando eu fazia atividade física, eu voltava para o 105. Se eu parasse a atividade física, eu engordava e ia até 110, 112, e aí depois fazia atividade física, voltava de novo para 105. Fiquei alguns anos aí fazendo, mas como cirurgia bariátrica, ela não é a solução para todos os problemas, ela não é. A cirurgia bariátrica, ela vai dar uma pancada no teu físico, mas ela vai dar uma pancada na tua saúde também. A sua saúde vai baixar, seu sistema imunológico vai ficar deficitário. Não tem jeito, né? Então, depois o que aconteceu? Eu comecei novamente a engordar devagarzinho, assim, né? De pouquinho em pouquinho e tal. E o que aconteceu? Eu já estava voltando. Lá eu já estava de novo com 128 quilos. Então já faltava, né, 30 e poucos quilos mais aí, eu já estaria praticamente no meu patamar. E a gente sabe, né, que para quem já teve 170 quilos, a gente já tem uma quantidade maior de células, né, de células de gordura do que uma pessoa magra. E para engordar não é muito difícil. Eu acredito que se eu tivesse continuado, né, nesse mesmo ritmo, hoje eu já estaria de novo com 170 quilos. Eu tenho certeza absoluta, né? Mesmo estando com bariátrica. Eu já tive vários amigos que engordaram mesmo, né, e voltaram para o peso de antes. Esse meu amigo, depois, né, lá da época, ele chegou a pesar 200 quilos. Ele fez a bariátrica com 200 quilos. Então ele perdeu peso, ele chegou a 115 quilos, né, e hoje ele já está por volta dos 160, 170 quilos de novo. Então a bariátrica ela não é uma saída definitiva para você, né? Então nessa época dos 128 quilos eu fiquei conhecendo um negócio chamado coach. E eu caí meio que de paraquedas dentro de um curso de formação de coach, fiz o curso de formação e lá eles tratavam muito dessa área de business, né, de negócios e tal, né, enfim. E eu percebi na época do curso, deixa eu botar o óculos. Eu percebi na época do curso que eu podia adaptar ali algumas atividades daquela, alguns exercícios, alguns métodos daquele para o meu emagrecimento, né? E foi assim então que eu comecei a adaptar isso para perder peso. Primeiro eu fiz né, por ter passado pelo processo todo de coach, eu dei uma guinada na minha vida, assim, eu mudei, né, o meu ponto de vista com relação à minha própria vida, do jeito que estava, né, mas eu mudei, eu deixei de ser uma pessoa que não era grata pelo que eu tinha, pelas coisas que me aconteciam, pelo sucesso que eu tinha, e passei a ser o mais grato possível. Isso fez uma virada, eu era uma pessoa que estava ladeira abaixo, indo para um estado depressivo sério, e de repente eu dei uma guinada e passei a estar satisfeito com aquilo, ser grato pelo que eu tinha e assim ter ânimo para buscar novas coisas, né? Porque eu estava completamente desesperançoso. Eu falei, caramba, fiz bariátrica, já estou engordando de novo, nada mais nesse mundo tem jeito. Mas o coach deu jeito. Inclusive, até aproveito a oportunidade para falar, eu tenho
É um treinamento online, né, onde eu trato exclusivamente de emagrecimento e eu passo todas as minhas técnicas que eu usei, todas, sem exceção, comigo, com os meus clientes, eu passo nesse curso online. Então, bom, vamos voltar então para o andar da carruagem. Então, quais foram as coisas, né, que eu fiz na prática que fizeram efeito de verdade? Primeira coisa foi entender o seguinte: tudo aquilo, todo aquele meu objetivo que está ligado com o meu propósito de vida, o momento que eu tiro para fazer algo relacionado ao meu propósito de vida, ele não é negociável. Então ele não é negociável, né? E eu entendia que o meu propósito de vida era o quê? Era tirar as pessoas da mesma condição que eu estava, na condição de obesidade. Então eu tinha como inegociável uma alimentação mais saudável e tinha como inegociável atividade física. E tinha como inegociável o período que eu uso para fazer o meu treinamento mental, que algumas coisas eu já passei aqui nas outras lives que eu fiz. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: se você tem, né, um propósito de perder peso, de ter uma vida mais saudável, defina, vai aí a primeira tarefa para vocês, né? Escreve isso aí, definir, né, o objetivo a ser alcançado. Quer perder 20 quilos? Defina, eu quero perder 20 quilos. Em quanto tempo você quer perder 20 quilos? Eu quero perder 20 quilos em sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 quilos por mês, vamos botar, né? Então você divide isso em 4 meses, vai colocando, né, o seu peso de acordo com o que você quer atingir, e entre os espaços você vai fazer uma linha do tempo, né? Vai fazer um risco, aqui o peso que você está, no final, 4 meses, o peso que você deseja estar, fraciona isso, vai colocando os pesos. E nesse espaço você vai colocar qual é o seu plano de ação, o que você tem que fazer, tá? Para que você, no próximo mês, você não vai nunca pensar no último mês, você vai pensar sempre no próximo passo, na pequena meta. Então, o que você tem que fazer nesse mês para que você atinja menos 5 quilos no final dele, no final de 30 dias? No outro, no outro, no outro. E aquilo que você colocar ali é inegociável. Se você diz que você tem que malhar todo dia, né, fazer 1 hora de academia de musculação, ou então correr mais meia hora e fazer não sei o que, isso é inegociável. Se aparecer uma pessoa falando para você, ó, eu quero tomar uma cerveja, vamos embora tomar? Não, mas está no meu horário de atividade, não posso. Posso te acompanhar depois e tal. E óbvio, fazer isso com relação à alimentação. O que você tem que cortar nesse período, o que você não pode comer nesse período, né? E colocar lá e simplesmente cortar, ou então planejar o dia que você vai comer. Fora disso, fora do seu planejamento, não pode acontecer de forma nenhuma. Foi assim que resolveu comigo. Foi planejar, foi definir a minha meta, fracionar a meta, planejamento e a execução. A sua execução ela tem que ser o mais perfeito possível. Entende? Então foi definitivo para eu sair lá de 128 quilos e ir para 67 quilos. Eu cheguei a perder 31 quilos. Entendeu? Simplesmente planejando, cumprindo. O que mais você pode fazer? Você pode usar ferramentas, né? Ferramentas de medição, ferramentas, né, para você poder de visualização, para você visualizar se você está indo, né, dentro do seu planejamento ou não. Tudo isso tem no meu curso, né, no meu treinamento. As ferramentas estão disponíveis lá. Então isso foi importante, esse planejamento, essa definição de objetivo, né, o fracionamento de metas, né, você quebrar isso em pequenas metas e o planejamento para alcançar essas metas. Se você não fizer isso, meu amigo, você está solto. E você precisa colocar isso num papel, né, riscadinho, bonitinho,
escrito o que você vai fazer ou não, e você, além de fazer isso, você precisa visualizar isso todos os dias. Você precisa, quando você acorda de manhã, ir lá, meter o olho em cima e olhar o que você pode, o que você não pode, o que você tem que fazer ou não. Entende? E de preferência que isso esteja sempre na sua agenda. Tá? Quando você faz isso, isso por si só já é uma ferramenta para você diminuir a ansiedade. Entende? Porque você já sabe o que você vai fazer e aí você vai mensurar, você tem que medir isso. Então, na primeira semana, se você vai perder 5 quilos por mês, você tem que perder 1,250 kg por semana. Então, se você foi lá no primeiro mês, fez o planejamento, cumpriu direitinho, chegou lá, tinha que perder 1,250 kg, você perdeu só 500 gramas, você sabe que você vai ter que ajustar isso aí. E se você perdeu 2 quilos, beleza, ou você ajusta para menos, ou você deixa para você diminuir, atingir o seu objetivo mais rápido, o que é mais interessante. Entende? Então isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença você ter isso escrito e ter isso, olhando isso todos os dias lá no seu, né, seja perto do espelho do seu banheiro, seja na porta do seu armário, enfim, para que você tenha contato, né, e isso não ir se apagando na sua memória, porque muitas vezes quando a gente não faz isso, eu quero perder 20 quilos, beleza, então vou começar a fazer uma dieta. Aí você faz a dieta uma semana, às vezes duas, e aí vem uma coisinha, vem outra, acontece um problema, te tira o foco dali, passa para cá. Então, o ideal de você ter isso escrito é o quê? Ter escrito e olhar todo dia, porque aquilo vai acender na sua memória a importância que tem de você atingir aquele objetivo, né? E uma outra coisa importante, uma outra ferramenta que eu usei também, que foi muito importante, principalmente no início, né, dessa minha jornada, né, para perda de peso, foi peguei uma folha de forma simples, isso também é uma ferramenta do coach, né, e botei o seguinte, eu simplifiquei uma ferramenta, mas só para ficar bem claro para mim, né, se eu emagrecesse, o que eu ganharia emagrecendo 30 quilos? Né, que na verdade o meu objetivo inicial nem era 30, eram 25, eu cheguei a perder 31. Mas o que eu ganharia se eu emagrecesse? E se eu não emagrecesse, né, o que eu perderia? Né? E eu coloquei isso, então faça isso também, pega uma folha, rasga no meio aí, rasga não, bota uma linha no meio e bota de um lado. O que você ganha se perder o peso que você deseja e o que você perde se você não perder o peso que você deseja. Isso também reavivou e me motivou muitas vezes, porque eu olhava aquilo todos os dias, entendeu? E essa é uma ferramenta de coaching muito importante, entende? Que vai deixar, vai acender a motivação naquele dia pela manhã, né? E foi assim, eu simplesmente fui perdendo peso, perdendo, usando as técnicas que eu uso com a galera, com meus clientes, com as pessoas lá do meu treinamento online. E o mais interessante de tudo, eu não ganho mais peso com a mesma facilidade de antes. Entendeu? Eu saí de 97 quilos sim nessa quarentena, não permaneci em 97, até porque a minha carga de atividade física diminuiu. A minha alimentação acabou ficando um pouco desregrada, porque eu comia fora de casa, então eu tinha uma rotina ali que foi quebrada, e isso prejudicou um pouco, lembra que eu falei da rotina? Mas enfim, eu cheguei a 103 quilos, né, durante toda a quarentena, e comendo desregrado e com menos atividade física. Então assim, o próprio organismo, a minha própria mente, ela já trabalha para que eu mantenha esse tipo de objetivo, né? Trabalha para mim arduamente, mesmo que eu esteja desligado. Então isso é a importância do treinamento. O que faz a diferença é você treinar a sua mente para você pensar magro, ser magro de verdade, né? Tem momentos que eu exagero? Tem momentos que eu exagero. Às vezes dá um surto aqui e tal, eu fico doido para comer um carboidrato, eu vou lá como um pão, mas eu acabo compensando isso de alguma outra forma, né? Eu faço mais atividade física, não existe quem é perfeito. Se eu chegasse aqui e falar, puxa vida, né, eu sou o cara perfeito, eu não dou uma escorregada e tal. Eu conheço pessoas que são super, hiper rígidas, né, mas eu também tenho a consciência de que essas pessoas são cerca de 2% da população. A maioria vai escorregar. E eu entendo que é melhor falar para você que você corre um risco de escorregar, né, mas que você volte para o estado de antes o mais rápido possível, do que ficar aqui contando uma história da carochinha dizendo que você não pode, que você tem que ser perfeito e tal. E isso aí é um mundo, né, meio que não existe.
né? O mundo da perfeição não existe, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Então, essa é a minha história de emagrecimento, essa é, né, a luta que eu travei com peso, com a obesidade mórbida durante a minha vida, e a única coisa que me deu jeito, de verdade, não foi só a dieta e só a atividade física, foi o meu treinamento mental. Foi quando eu conheci o coach que isso passou a se tornar uma coisa mais automatizada, sem ter que fazer muito esforço. Eu comecei a entender algumas coisas, algumas chaves começaram a virar na minha cabeça, né? Algumas fichas começaram a cair, e aí eu comecei a buscar e ter o resultado. Agora eu vou responder a pergunta da Jeane. Ela me perguntou se meditação é a única técnica que a gente tem para diminuir a ansiedade. Né? Eu sei por que ela está perguntando isso, porque ela tem dificuldade, né, de acalmar a mente, né, de esvaziar a mente, ficar com a mente vazia e ficar ali aquele tempinho sem fazer nada. A maioria das pessoas tem esse tipo de dificuldade. Né? O que faz a diferença é o tanto que é importante para você atingir o seu objetivo. E o tanto que é importante para você parar de dar desculpa e fazer o que tem que ser feito. Existem outros meios? Existem. Mas são muito mais complicados. Por exemplo, eu falei aqui agora há pouco que seguir o planejamento é um meio de tirar a ansiedade. Também é. Mas aí você já tem que fazer o planejamento. Você tem que programar a sua semana, ver o que você vai fazer, definir isso, botar isso numa agenda, né, escrito, e fala, Marcelinho, e seguir aquilo, porque se você colocar tudo isso, sistematizar a sua rotina e você não seguir, ela vai exatamente fazer o efeito contrário. Você, ao invés de ficar menos ansioso, você vai ficar mais ansioso, porque você não está cumprindo aquilo que você determinou e que você sabe que você precisa cumprir. Então é importante que você entenda que essa também é uma ferramenta, né? Parar de procrastinar. Você sabe que você tem que fazer algumas coisas e você não faz, isso gera ansiedade. Né? Quando você deixa de fazer alguma coisa, não tem o Windows que você vai abrindo várias janelas e tal, é a mesma coisa. Ah, eu tinha que fazer aquilo, não fiz, uma janela aberta. Eu tinha que fazer aquilo outro, não fiz, outra janela. E assim vai. Quando você vê, você tem 10, 15, 20 janelas abertas ali, consumindo a sua energia, porque você fica pensando naquilo, não fiz isso, não fiz aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí isso te deixa ansioso. Então uma maneira de você cortar a sua ansiedade é o quê? É você exatamente planejar o que você tem que fazer e fazer o que tem que ser feito. Isso aí vai tirar a sua ansiedade. Entendeu? Também vai tirar a sua ansiedade. Agora, você tem alimentos que tiram a sua ansiedade, tem algumas bebidas, né, de chás e tal, que ajudam a acalmar, tirar a ansiedade. Né? Mas o que eu entendo que é o mais fácil, o mais eficaz e efetivo de ser feito, né, o melhor custo-benefício, vamos dizer assim, é a meditação. Porque você pode começar tirando 5 minutos por dia, sentando, se concentrando ali no som da sua respiração, esvaziando a sua mente dos problemas. E isso, no primeiro dia, no segundo, talvez na primeira semana, você não sinta muita diferença. Mas à medida que você vai praticando, é como se fosse uma musculação, um exercício. O efeito vai se tornando mais evidente. Entende? Então é importante que você entenda como você quer tirar essa ansiedade. Se é simplesmente meditando ou se você vai fazer um planejamento. E se você puder fazer os dois, melhor. Mais efeito vai ter, menos ansiosa você será. Entende? A outra pessoa, eu estava falando a respeito de carboidratos e tal, e ela veio me perguntar a respeito do cuscuz, se ela poderia substituir o pão por cuscuz. Olha, depende, depende. Né? O cuscuz ele não tem a carga de glúten, né, que o pão teria. Né? Com certeza ele tem glúten, mas é uma quantidade muito menor. Mas ele não está livre, né, da quantidade de carboidratos. Né? O cuscuz, se for o caso do cuscuz de milho, ele está lotado de amido. Né? E amido é açúcar, vai virar glicose no seu sangue, vai te dar pico glicêmico.
né? A não ser que você respeite a quantidade, né? Então, eu creio que a quantidade de cuscuz para você comer numa refeição seja uma fatia bem fina, sabe? E você não pode comer isso todos os dias, como tornar isso um hábito, porque vai ter o mesmo efeito aí para a questão de engordar, né, do que o pão, o feito de trigo. Então foi até as coisas que eu deixei ontem assim. Lembrando, a tarefa de hoje é simplesmente você fazer o seu planejamento, tá? Lembre-se, definir o peso que você vai perder, definir o tempo que você vai levar, fracionar em metas menores, fazer o planejamento e depois, por último, cumprir a risca. Entender que você não pode negociar nada que está dentro do seu planejamento de emagrecimento. Beleza? Bom, minha gente, eu acho que é isso. Eu trouxe meu recado hoje, contei para vocês a minha história. Espero que tenha, né, ajudado vocês de alguma maneira a entender a importância que tem de você treinar a mente, porque a bariátrica por si só não deu jeito no meu problema. E eu tenho certeza que não dá jeito em 90% da galera que faz bariátrica. Se você tem aí um resultado, né, momentâneo, mas pode ser até um período longo, mas em algum momento é provável que você vá de novo recuperando o peso de antes. Entende? Então a importância de você treinar a sua mente é primordial, primordial. Mesmo que você tenha decidido fazer a bariátrica e vai fazer de qualquer jeito. Tudo bem, faça a bariátrica, mas treine a sua mente, porque se você não treinar, se você não usar as ferramentas, se você não tornar isso uma rotina na sua vida, é provável que você retorne ao peso anterior. Beleza, gente? Fica o meu abraço para vocês. Vejo vocês na live de amanhã, às 7h30. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. Grande abraço. Vambora!